É constitucional a desapropriação por zona por motivo de valorização dos imóveis? Essa é uma pergunta interessante, pessoal. A pergunta do colega é: a gente já viu, e eu já comentei com vocês, que é embasado no Decreto-Lei 3365 de 1941 esse poder que o Estado teria de gerar uma desapropriação por zona, seja para posterior extensão da obra, seja por motivo de supervalorização dos terrenos vizinhos. E aí o colega me perguntou o seguinte: foi recepcionado pela Constituição? Ou seja, se mantém possível dentro do ordenamento constitucional essa desapropriação por zona em virtude da supervalorização de terrenos vizinhos? Eu daria uma resposta fácil, simples e correta se ele dissesse que não. Não é constitucional. Mas a gente pode discutir isso um pouquinho. Por quê? Colega, nós sabemos que o nosso texto constitucional, nossa Carta Constitucional de 88, previu a possibilidade de supervalorização de terrenos vizinhos. E quando ela previu isso, pessoal, ela fez o quê? Ela disse assim, ó: é possível que haja uma supervalorização de uma obra pública nos terrenos vizinhos, e se isso acontecer, esse terreno vizinho vai estar sujeito a um tributo chamado de contribuição de melhoria. Ou seja, quando a Constituição imaginou a possibilidade de que uma obra pública gerasse uma supervalorização num terreno vizinho, ela deu uma solução diferente daquela solução que estava no ordenamento anterior. Ela criou um tributo, a contribuição de melhoria, que será utilizada exatamente para essas situações de supervalorização de terrenos vizinhos. É por isso, pessoal, que a doutrina vem começando a entender que não seria constitucional, não, você fazer uma desapropriação por zona, quando, na verdade, a Constituição já deu uma outra alternativa, ou que não seja alternativa, já deu uma outra solução para essas situações de supervalorização de terrenos vizinhos. Então, se a Constituição disse que, havendo supervalorização de terrenos vizinhos, deverá incidir uma contribuição de melhoria, é porque ela não está querendo que você desaproprie para vender depois. Mesmo porque desapropriar para vender depois é especulação imobiliária. O Estado não pode estar fazendo especulação imobiliária. Ele supõe uma supervalorização de terrenos vizinhos. Uma suposição não pode embasar uma desapropriação. Isso também pode ser discutido pelo fato de que a doutrina mais moderna considera que supervalorização de terrenos vizinhos não é motivo de interesse social, nem é motivo de utilidade pública. Ou seja, a nossa Carta Constitucional criou mais uma incompatibilização com o Decreto-Lei, porque ela diz assim: só pode haver desapropriação por motivo de utilidade e necessidade pública ou por motivo de interesse social. Aí você vai me dizer assim: mas há um interesse público no momento em que o Estado vai receber de volta o dinheiro que ele gastou com a obra. Isso é o que a doutrina, que até condena um pouco e não gosto muito, mas é o que a doutrina chama de interesse público secundário. Ou seja, o interesse da máquina administrativa e não o interesse da coletividade. E eu não poderia embasar no interesse da administração, no interesse público secundário, uma desapropriação. Ou seja, aqui eu não estou desapropriando bem para torná-lo útil à coletividade. Aqui eu estou desapropriando um bem para gerar um lucro, ou pelo menos diminuir as despesas do ente federativo. Essa não é a intenção da desapropriação. A desapropriação não se confunde com a contribuição de melhoria. E a Constituição mas a Constituição definiu as duas. A Constituição definiu a desapropriação, que cabe nos casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social, e definiu as situações de contribuição de melhoria para as situações de supervalorização de terrenos vizinhos. Então, com o advento da Constituição de 88, aquela forma estipulada no Decreto 3365 de remunerar o Estado por uma obra que valorizasse os vizinhos, deixou de ser válida. Deixou de ser válida porque a Constituição trouxe uma outra solução para a matéria. Ela disse: não, havendo supervalorização de terrenos vizinhos agora, o Estado simplesmente vai incidir um tributo chamado de contribuição de melhoria. O tributo contribuição de melhoria vai fazer o quê? Vai manter o direito de propriedade do sujeito, ele não vai perder o bem dele, mas ele vai ficar sujeito ao pagamento de um valor referente à valorização que o terreno dele sofreu em virtude da obra pública. Então o Estado vai ser remunerado daquilo e o proprietário não perde o bem dele. Porque eu preciso que vocês lembrem sempre de uma coisa, pessoal. Sempre, 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 sempre.
A desapropriação é a exceção. Né? A desapropriação é uma exceção constitucional ao direito de propriedade. A própria Constituição, no próprio artigo 5º, no mesmo que a gente está lá, direitos fundamentais, no próprio artigo 5º defende, garante, assegura o direito de propriedade. E diz o quê? Só se perde esse direito de propriedade se houver utilidade pública ou interesse social, mediante prévio ajuste e indenização em dinheiro. Não acredito que hoje a nossa Carta considere utilidade pública ou interesse social o recebimento de valores decorrentes de uma venda de imóvel por especulação imobiliária em virtude de uma supervalorização de terrenos vizinhos. Então, a meu ver, e agora sim respondendo a pergunta do Ronaldo de forma mais objetiva, e vocês já conseguiram raciocinar comigo para chegar a essa resposta também, não. Não foi recepcionado pela Constituição, a meu ver, aquele dispositivo do Decreto-Lei 3365, que permite a desapropriação por zona em virtude da supervalorização de terrenos vizinhos. A desapropriação por zona, no entendimento majoritário, ela persiste no nosso ordenamento pós-Constituição de 88, mas somente naquelas hipóteses de expansão, naquelas hipóteses em que o Estado houver necessidade de expandir a obra posteriormente. Em virtude da supervalorização, seria especulação imobiliária, não é atividade do Estado, não seria constitucional. Esse é o entendimento que eu considero mais interessante. Esse é o entendimento que eu considero mais moderno. E, pessoal, já que a gente está falando de recepção do decreto-lei na Constituição Federal de 88, eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Preciso. A minha pergunta é a seguinte. Quando a gente conversou sobre competência para desapropriar, eu falei o seguinte. A competência para desapropriação é dos entes federativos. Então, eu disse, a União pode desapropriar, o Estado, o município e o Distrito Federal. Claro que isso é a competência declaratória. O Decreto 3365 nos diz o seguinte, é possível a desapropriação de bens públicos desde que você respeite a hierarquia federativa, né? Hierarquia federativa. Ou seja, eu posso desapropriar, vamos falar de uma forma mais adequada ao nosso ordenamento vigente, eu posso desapropriar desde que eu respeite o grau de abrangência. Ou seja, o ente federativo mais abrangente pode desapropriar do menos abrangente. Então, a União pode desapropriar do Estado, o Estado pode desapropriar do município, a União pode desapropriar do município. Ou seja, eu posso sair do ente maior para o ente menor. Nunca de baixo para cima. Isso já nem tem discussão. A minha discussão é a seguinte. Essa desapropriação que respeita a hierarquia federativa em termos de bens públicos, ou seja, essa desapropriação do Estado sobre um bem do município, essa desapropriação da União sobre um bem do Estado, prevista no Decreto-Lei 3365, é constitucional? Aí o Ronaldo tinha me feito uma pergunta de constitucionalidade e eu estou fazendo outra, acerca da mesma questão de recepção ou não do decreto-lei na Constituição de 88. E aí eu pergunto, quando o decreto-lei diz a vocês que um ente federativo mais abrangente pode desapropriar de um ente menos abrangente, isso está vigendo diante da Constituição Federal de 88? E a minha resposta volta àquela de sempre. A meu ver, não. Mas esse entendimento meu agora já não é majoritário. Tá? A doutrina vem aceitando as provas objetivas de concurso e a jurisprudência que não vem tratando muito da matéria, mas se aceita a desapropriação de bens públicos respeitada a hierarquia federativa. Vem se criando, entretanto, uma doutrina minoritária ainda, mas acredito que mais moderna e acredito que em expansão, que diz o seguinte, não pode. Não pode porque isso violaria o Pacto Federativo. Pacto Federativo estabelecido na Constituição de 88 como cláusula pétrea. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Eu estou dizendo que a Constituição de 88 previu que não há hierarquia entre os entes da federação e que há uma independência entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. E no momento em que eu admito que essa independência seja quebrada pela intervenção de um Estado no outro por desapropriação, eu estaria quebrando esse pacto fora das hipóteses da Constituição. E nós vamos dizer, mas não existe quebra desse pacto? Claro que existe, no próprio texto constitucional. O próprio texto constitucional diz assim, ó, a União não intervirá nos Estados, exceto, e me traz as exceções.
O Estado não intervirá nos municípios, exceto, e me traz as exceções. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que fora daquelas hipóteses estipuladas no próprio texto da Constituição, eu não poderia criar outras. Eu não poderia, por meio de um decreto-lei anterior à Constituição, prever uma intervenção do Estado no município por meio da desapropriação de um bem público. Por isso, a meu ver, e esse entendimento, continuo dizendo a vocês, ainda não é consolidado como majoritário, mas é um entendimento mais moderno, é um entendimento que vai começando a se firmar, também não houve recepção do decreto-lei nesse dispositivo que autorizava a desapropriação de bens públicos, porque a desapropriação de bens públicos seria uma forma de intervenção de um ente federativo no outro, fora daquelas situações admitidas no texto constitucional. Então, a meu ver, também não foi recepcionado nesse ponto o decreto-lei na Constituição de 88. Tranquilo? Então, respondida a questão e até um pouco mais do que ela, eu volto para a minha terceira e penúltima situação que eu tenho que conversar ainda. Minha terceira e penúltima é a retrocessão. Pessoal, o que é a retrocessão? Vamos lá. Para a gente entender o que é a retrocessão, eu vou precisar de um pouquinho de calma de vocês e a gente vai discutir algumas coisas acerca de desapropriação. Vem cá comigo. A desapropriação é o seguinte, quando a gente aprende sobre desapropriação, a gente precisa rever um pouco de tudo que a gente já sabe acerca da matéria de atos. O que a gente sabe sobre atos administrativos? Todo ato administrativo tem uma finalidade e a desapropriação também tem. A finalidade da desapropriação, a finalidade genérica, geral, a todos os atos é o interesse público. Mas, além disso, a desapropriação vai ter uma finalidade específica, ou de interesse social, ou de utilidade pública. Ou seja, quando eu desaproprio, por exemplo, um terreno para construir uma escola, qual é a finalidade desse ato de desapropriação? A minha finalidade genérica é o interesse público, geral, comum a todos os atos. Mas eu tenho uma finalidade específica, que é a construção da escola. Então, a finalidade genérica, a finalidade geral a todos os atos é o interesse público e na desapropriação para a construção de uma escola não é diferente. Eu quero construir uma escola pública no interesse público. É interesse da coletividade a